Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta tarde de 8 de março de 2025, sábado, com 31 graus, mas não se engane, ela vai subir até os 34 graus, a temperatura vai ser alta hoje no meio da tarde, a mínima foi hoje logo pela manhã de 21 graus, nós temos aí uma amplitude térmica de 13 graus, é muito grau, a diferença é muito grande aí, e por isso céu limpo, e a chuva 0%, a umidade relativa do ar despencando de 35, deve chegar até os 25 no meio da tarde aí, quem sabe até 22, é o verão brasileiro de 2025 aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. E nós estamos falando diretamente de Ribeirão Preto e estamos muito próximos aí ao final do verão, é o alto verão aqui na região sudeste do Brasil. É no norte do estado de São Paulo. Está muito quente mesmo, está muito complicado, uma situação muito complicada do calor excessivo e por isso eu faço alguns alertas nesse momento para que você que tem um pouquinho de juízo, né, aqueles que ouvem e conseguem entender aquilo que estamos falando, eu quero que você tome cuidado. A primeira coisa para poder você tomar cuidado nesse momento é não fazer exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre. Não faça. Se você não fizer exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, você vai evitar de ter uma insolação e uma desidratação, tá bom? E vai evitar de estar num ambiente de uma UPA, de um pronto-socorro, de uma sei lá o quê, de uma unidade de saúde aí, um hospital até, e sobrecarregando mais o sistema, tá? Outra coisa, se você tem na sua casa ambientes que possam ser favoráveis para a proliferação de escorpiões e mosquito Aedes aegypti, está na hora de você tomar uma providência, né? Limpar o seu quintal para que você não tenha escorpiões, você não tenha baratas, para que você não tenha perto de você ratos, besouros, você não tenha cobra. Esses animais peçonhentos estão e gostam de ambientes que são favoráveis também para os escorpiões, tá ok? Outra coisa, ambientes que estão armazenando água, está lá a água parada e a água é limpa, ela se torna facilmente um criador do mosquito Aedes aegypti. É isso. O mosquito Aedes aegypti gosta de água limpa. E esse mosquitinho, a fêmea desse mosquito, ela transmite a dengue, a zika, a chikungunya, e quando a dengue é hemorrágica, ela pode te levar a óbito. Você está convidado, está convocado a acabar com os escorpiões que estão aí na sua casa e com o mosquito Aedes aegypti também. Tá bom? Estamos combinados? Isso, está tudo certo? Dá para poder fazer? Então façam. Exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas, não façam. Tá difícil? Como diz um pastor amigo meu, será que eu vou ter que desenhar? Não, né? Então tá bom, tá avisado. Não vou ficar falando com os desobedientes, porque já falamos muitas coisas nesses dias com eles e parece que eles não estão gostando daquilo que nós estamos falando. Veja aqui, ó. O versículo que nós vamos usar hoje, ele traz um tema embutido que diz assim, ó, permanecendo firme quando o mundo entra em colapso, quando o mundo se abala. Tá vendo aí? Tem uma imagem aí parecendo que o mundo está pegando fogo, e parece mesmo que nesse tempo de 2025 o mundo está pegando fogo, não parece? Está parecendo para você nesses dias de grandes dificuldades, de grandes problemas, de grandes necessidades? Parece que o mundo está entrando em colapso mesmo. Olha o que diz a palavra de Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou Mateus, no capítulo 7, versículo 24, diz assim, presta atenção. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Deixa eu só dar uma olhadinha numa coisa aqui, que eu acho que eu coloquei e que eu vou usar para poder... essas pessoas que estão nos ouvindo ou vendo nesse momento possam entender. Eu não coloquei, mas eu vou
vou usar um tempo aqui para poder tentar explicar para você o que é isso daqui. Alguém colocou uma situação de que um engenheiro muito experiente chegou para uma família que estava querendo construir uma casa e eles haviam comprado uma propriedade num lugar muito bonito, num lugar muito bacana. E eles queriam construir uma casa num lugar e eles chamaram o engenheiro para poder dar uma olhada e ver como é que colocariam a casa, como é que fariam a fundação da casa e como que seria a divisão dos cômodos, como é que ela, o pé direito, quanto teria de altura, como é que seria o telhado, e tudo muito bem explicado para o engenheiro. Ele, vamos lá dar uma olhada no lugar? Quando chegaram no lugar, ele falou, olha, eu aconselho que não façam esta casa, esse empreendimento nesse lugar. Aquilo caiu como se fosse uma bomba na vida daquela família. Eles já haviam projetado aquela casa que o engenheiro até achou que era muito bonita, muito arrumado, um negócio muito bem arquitetado, muito bem programado, estava tudo muito bem acertado, e ele falou, a construção é tranquila, mas o lugar onde vocês estão construindo não é bacana. Conta-se a história de que aquela família teimou e acabou trocando por um outro engenheiro e veio e falou, bom, se vocês querem e esse é o lugar que vocês escolheram, a casa é de vocês, vocês têm o direito de escolher aonde vocês querem colocar a casa de vocês. E assim o fizeram. Passado alguns anos, esta casa começou a aparecer algumas trincas. Começou a aparecer algumas rachaduras, e eles foram atrás daquele engenheiro. E o engenheiro falou para eles, olha, quando vocês quiseram construir, vocês só me falaram que era a vontade de vocês construírem naquele lugar. Não me pediram opinião se aquele lugar era bom ou não, mesmo porque o outro que já havia dado, o meu colega de profissão, já havia dado a notícia para vocês que o solo não era favorável para uma construção daquele porte, daquele tamanho. Vocês dispensaram ele, e eu estava precisando do dinheiro, então eu acompanhei e fiz aquilo que estava sobre a terra, o meu melhor. Agora, quanto ao que está ali embaixo, se eu houvesse falado para vocês que não daria certo, com certeza eu teria perdido o serviço e eu não teria conseguido pagar as minhas contas naquela época. Foi o dinheiro daquele empreendimento que me levou durante alguns meses, que me sustentou durante alguns meses, e eu pude chegar até onde eu estou hoje, justamente porque eu administrei aquela construção para vocês na parte de cima. Mas aquilo que vocês queriam fazer, vocês foram fazer. É decisão pessoal de cada um de vocês. O que eu havia falado para vocês é que precisava fazer uma base de sustentação melhor, precisava colocar mais concreto, precisava fazer mais sapatas, precisava fazer mais alicerces, precisavam ser colocados mais concreto, mais ferro, mais tudo ali. E ser colocados também vigas de sustentação, que fossem colocados amarrações, colunas, mas vocês não quiseram ouvir. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. É disso que Mateus está falando. A casa começou a ter trincos, começou a ter rachaduras, começou a ter frestas e frestas grandes, porque a desobediência com aqueles que estavam falando que não era favorável àquela situação foi grande. Isso tem acontecido nesses dias de 2025 com pessoas que estão aqui na live toda hora. Eu não estou bravo não, tá? Isso, gente que desobedece e vai fazer exercício entre 10 e 16 horas. Insolação, desidratação. E já com a idade avançada, com algumas comorbidades, precisam ficar internados fazendo suplementação
de líquidos, reidratação. Aqui, gente que não limpa a casa e que depois de ser constatado que está com dengue, aí o pessoal o pessoal das zoonoses vai lá na casa da pessoa que está aqui todo dia ouvindo e chega lá e encontra vários criadouros, copinhos com água, bandejas de não sei o que, garrafas viradas de boca para cima cheias de água. E aí você fala, uma festa. Convidaram o Aedes aegypti para a festa e ele veio e fez. Fez a festa. Existem pessoas que estão colocando em risco não somente a vida deles, mas dos vizinhos, dos parentes, dos amigos, aqueles que vão visitá-lo, que não cuidam do seu ambiente e acabam tendo como inquilino indesejável um mosquito Aedes aegypti. E aí nós paramos e começamos a pensar assim, presta bem atenção. Quem ouve as palavras e as pratica, aquele que ouve as palavras e as pratica, trazendo agora para o mundo espiritual, vai ser comparado a um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. É isso. Nós estamos vendo, nesses dias de 2025, homens e mulheres que gostam de desafiar, desobedientes, sabe? Aqueles que são desobedientes. Você já viu desobediente? Presta atenção que quando esse texto foi escrito, não tinha tanta revolução tecnológica. Porque permanecer firme quando o mundo se abala, passa por vários processos. Nós estamos num mundo marcado por rápidas mudanças sociais, crises globais, avanços tecnológicos, desafios que confrontam a nossa fé. Mas nós precisamos, mais do que nunca, redescobrir os fundamentos bíblicos para permanecermos firmes. Essa palavra para vocês, esse sermão, explora aquela situação de como podemos, à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, enfrentar os desafios que são do nosso tempo, contemporâneos, com uma fé inabalável. Porque de uma hora para outra aparece uma fake news e a pessoa vai. Se ela não tiver firmada na palavra de Deus, ela não conseguirá ter a fé que tinham todos os fiéis, os grandes homens da Bíblia. Ao longo da história, não terão essa fé inabalável para suportar essas situações. E em tempo de tecnologia, em tempo de fake news, gente, o que está borbulhando de problemas, de dificuldades, de necessidades. A primeira coisa que eu preciso colocar aqui, coloca aí a primeira coisa, o fundamento da nossa fé em tempos de turbulência, em tempos turbulentos. Aí vem aquele versículo que nós lemos. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado com um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Não é sobre a terra fofa, igual fez aquela família que construiu a casa e o engenheiro havia alertado que não era para construir. Aí não é lugar para se construir. O que aconteceu? A fé que eles tinham estava firmada sobre a areia, sobre o saibro, sobre o barro, e aí a casa depois teve que ser derribada. Comentário é que nós vivemos em um tempo em que as opiniões mudam constantemente. As verdades são, na realidade, relativizadas, não mais são absolutas. Acabou as verdades absolutas. Toda hora tem alguém querendo relativizar as verdades da nossa fé. Jesus nos ensina que, nesse versículo aí, que não basta conhecer a palavra. Sabe disso? Não basta conhecer a palavra. Aquela família que construiu a casa conhecia qual era o momento ali, o que era que estava vivendo. Por quê? Porque 2 profissionais haviam alertados.
Mas praticar a palavra diariamente causa um constrangimento interno na pessoa e um relacionamento com Deus, porque a carne milita contra a fé. Milita. Ela milita sim. E nós temos que todos os dias praticá-la, lutar, vencer, construir as nossas vidas sobre princípios que serão eternos e que resistirão a qualquer tempestades culturais, religiosas, econômicas, políticas, seja ela social, seja o que for. A nossa fé precisa estar firmada em princípios bíblicos que são eternos, tá? Então a primeira coisa aí que para você é que a palavra do nosso Deus precisa estar incrustada no nosso coração. Está enraizada no nosso coração. Porque ela é uma âncora imutável. Ela não muda, é uma âncora imutável. Isaías no capítulo 40, Isaías 40, versículo 8, diz assim: a relva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus, de nosso Deus, permanece para sempre. Primeira coisa, ter a palavra de Deus como âncora imutável. Você tem isso? Em um mundo em que as notícias falsas e informações são efêmeras, né? A palavra de Deus permanece como uma verdade imutável. Enquanto tendências, esse povo aí quer colocar tecnologia, teorias e muitas informações vêm e vão, as escrituras continuam oferecendo uma orientação confiável. Isso que é uma orientação confiável? Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Vai lá, vai na palavra. Sendo um porto seguro, ela é um porto seguro em meio a constantes mudanças. É isso. Pode mudar tudo. Aí teve uma pessoa esses dias que colocou aqui, né, que ela amava o tempo do telex. A outra, o tempo do telégrafo. A outra, o tempo do fax. Tem gente que nesse momento ainda gostaria de estar anotando em caderneta. A palavra de Deus, ela é, ela foi e ela será imutável eternamente. A Bíblia diz, a própria palavra que diz, que nele não há nem sombra de variação. Simples assim. Então a primeira coisa é ter a palavra de Deus como âncora imutável para cada um de nós. A segunda, conhecimento que transcende as circunstâncias. Presta atenção. Você não pode estar com os olhos fixados nas circunstâncias. Ah, porque o jornal, o Jornal Nacional, ou não sei quem falou, fake news aí, hora news, não sei o quê. Cada um tem que ter o conhecimento, sim, daquilo que está acontecendo. Mas não pode estar focado na circunstância. Tem que transcender, tem que passar por cima. Porque em Romanos 8, se não é 8:28, é 8:38. 8:38 e 39. Deve ser mais certeza que seja Romanos 8:38 e 39. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8:38 e 39, é de certeza. Aí você fala assim, por que Paulo escreveu isso daí? Paulo escreveu essas palavras e ele não estava em tempo de bonança não, ele estava em tempo de perseguição. Quando ele escreveu a carta aos Romanos, ele estava passando por dificuldades. Ele estava passando por problemas. E ele está falando assim, eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas futuras, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Qual que é o segredo?
não sermos separados do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Simples assim. Pode vir qualquer coisa. Morte, vida, anjo, principado, coisas que já passaram, coisas futuras, potestades, altura, profundidade, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Quando Paulo escreveu isso, ele estava enfrentando perseguição, ele estava enfrentando problemas. E da mesma forma, nós precisamos compreender que nossos desafios, hoje, atuais, em 2025, sejam crises econômicas, políticas, polarização política, pandemia, vírus, situações de doenças. Às vezes as pessoas ficam desesperadas, sabendo, ai, nossa, vai faltar comida, ai, vai fazer não sei o que lá. Não podem nos separar do amor de Deus. Este conhecimento das coisas que estão aqui, nesse momento, no presente, não pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque o conhecimento de Deus nos eleva acima das circunstâncias, permitindo que a gente possa enxergar além dos problemas imediatos. Os momentos imediatos estão aí, os problemas imediatos estão aí, as dificuldades estão aí? Estão. Está aí sim. Mas por que você está aí então tanto paz? Porque eu estou acima. O meu conhecimento transcende as circunstâncias. Eu sei em quem eu tenho crido, lembra? Eu confio num Deus que está acima das circunstâncias. Ele controla as circunstâncias. Servir a um Deus que controla as circunstâncias nos traz mais do que tranquilidade. Nos traz certeza de que no momento certo, na hora certa, Ele vai agir do modo certo para que fique tudo certo. Então, já falei para vocês duas coisas, né? A primeira é que nós precisamos ter a palavra de Deus como âncora da nossa vida. E um conhecimento das circunstâncias que estão acontecendo, mas um conhecimento firmado no amor de Deus que está acima das circunstâncias. A terceira coisa é ter sabedoria divina, não somente sabedoria humana. Por quê? Porque se você for ver, essa eu anotei. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 25, quando Paulo estava escrevendo a carta de 1 aos Coríntios, ele estava dizendo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que todos os homens. A loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que todos os homens. Nessa sociedade que valoriza muito o estar forte, e eu não critico quem gosta de ter um shape diferenciado, aquele que gosta de ter uma musculatura definida, que cuida disso muito bem. Eu só não gosto daqueles que vivem cultuando o corpo, isso não, mas que valorizam ter um físico avantajado, que tem uma inteligência humana um pouquinho melhor, que contempla os avanços científicos, tecnológicos, e que sabe lidar muito bem com tecnologia. Isso é muito bom, mas você não pode desprezar aquilo que vem de Deus. Você pode saber isso aí sem desprezar o conhecimento de Deus. Não menospreze o conhecimento de Deus. Devemos reconhecer que a sabedoria divina frequentemente contraria toda e qualquer lógica. Agora há pouco nós falamos aí de tempo, né? A meteorologia fala, vai chover, não vai chover, vai esquentar, vai ventar, não vai ventar, vai cair a umidade relativa do ar, vai ter mais temperatura. Mas se Deus resolver fazer um sopro, Ele muda toda a história. Quando nós olhamos para a lógica humana, a gente vê que nós somos mais ainda limitados. Por quê? Porque toda hora a lógica humana tem mudado de teor e quantidade. Quando a sociedade chama um homem ou uma mulher
que fala da palavra de Deus de insensato, de arcaico, ele é um conservador, ele é N situações, chama de insensato porque está seguindo os princípios bíblicos. Lembremos-nos, nós precisamos nos lembrar que a loucura de Deus ainda é mais sábia que nossa suposta inteligência. É isso. Sabedoria divina versus sabedoria humana. E por último, eu quero colocar, não menos importante, o discernimento em meio à desinformação. Precisa estar de ouvidos e olhos bem atentos para que nós não sejamos pegos ou sejamos enganados, porque a primeira epístola de João, no capítulo 4, verso 1, diz assim: Amados, não acrediteis em todo o espírito. Não é para acreditar em todo o espírito, mas provai se os espíritos são realmente de Deus. Olha, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Naquela época, se você pegar quando foi escrita a primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1, 4:1, ele já estava alertando para situações de falsos profetas que têm saído pelo mundo, pregando o evangelho que não é deles. Nessa era digital, nós somos bombardeados. É um bombardeio com informações aí, e principalmente no âmbito espiritual. Essas informações, essas notícias proliferam e pregadores de prosperidade imediata e ensinos que distorcem a palavra estão brotando por todos os lados. Temos 2 horas hoje. Ele falou que pode usar 2 horas. Então, vou acabar antes, mas calma lá que eu preciso explicar isso aqui. Nesse tempo em que aparecem de todos os lados e a todos os momentos, e vocês aqui mesmo já questionaram várias vezes, por que tantas igrejas? Por que tantos nomes? Por que cada um, não sei o quê? Por que um abre diferente do outro? Porque fala que o outro é isso, que é aquilo, não sei o quê? Nós precisamos desenvolver um discernimento espiritual para testar cada mensagem à luz da palavra, a palavra de Deus, completa. Você precisa pegar a mensagem inteira e completa, analisar ela. Não apenas esses versículos isolados, sabe? Porque quando a pessoa vem e fala assim, Deus tem o melhor para você, tem mesmo. Levanta cedo, vai trabalhar. É verdade. Ninguém dormindo lá de barriga para cima em plena segunda-feira vai arrumar emprego. 10 horas da manhã o sujeito está dormindo em casa, não foi procurar emprego. Não vai bater emprego na porta. Não vai mudar a história dessa pessoa. Não vai. Por quê? Porque nessa era digital, nós somos bombardeados por informações de que Deus vai fazer, Deus vai prover. É verdade. É isso mesmo. Ele vai fazer. E ele sempre fez. Mas ele também diz que é para você fazer a sua parte, não é? Vai lá e faz a sua parte. Aquilo que você não pode fazer, ele vai fazer. Mas o que é seu, o que é de tirar a pedra do meio do caminho, é seu, é do ser humano. O milagre de ressuscitar Lázaro, ele vai fazer. Mas você precisa tirar a pedra. Você precisa fazer aquilo que é necessário. Existem pessoas que não querem, de maneira nenhuma, se reciclar. E querem ter um cargo de liderança na empresa onde ele trabalha. Não, irmão. Deus vai me dar, vai se preparar.
Uma vez eu escutei uma história de um homem que estava sentado na varanda da sua casa, da fazenda, da grande fazenda, e já era de tardezinha. E aí o rapaz falou para ele, falou: o senhor não vai plantar esse ano? Estou esperando a chuva aparecer. Ele andou mais um pouco, encontrou um outro homem que estava todo sujo de terra, tudo. Mas o que você está fazendo? Estou arando a terra. Por quê? Porque a chuva vai aparecer. Quando os dois estavam preparados para poder lançar a semente? Ah, mas não tem nem previsão, mas ela vai vir. No momento certo, na hora certa, Deus vai colocar a chuva sobre a terra e eu vou poder plantar a semente. Então, eu já estou me preparando para a chuva, já estou me preparando para uma colheita, já estou me preparando para fazer o meu melhor. Simples assim. Ah, mas isso é com Deus. Aquilo que vai acontecer é com Deus. Percebe? Que um estava preparado para não ter chuva e o outro estava confiando que o Deus da chuva iria prover chuva e trazer aquilo que era necessário. Você precisa, agora eu quero falar com você e nós vamos falar aqui cara a cara. Você precisa aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não existe oportunidade de fugir da condenação eterna se não for através de Jesus Cristo. Só através dele. Não existe a possibilidade, nem possibilidade existe de você ser salvo se não passar por Jesus Cristo. Você precisa aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. A palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Agora é com você. A situação disso, daquilo que vai acontecer daqui para frente, é com você. Nós estamos fazendo a nossa parte, pregando o evangelho, te esclarecendo que a Bíblia Sagrada diz que só existe um Salvador, só existe um mediador, só existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus. Simples assim. Não precisa ficar floreando, não precisa arrumar desculpa, não precisa arrumar artifícios para que vai melhorar e você, numa vida posterior, não vai ter. Não existe oportunidade depois da morte. Segue o juízo. Quando a Bíblia diz que está destinado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, ela está dizendo justamente isso. Vai acontecer um juízo. Vai vir um juízo. E você vai estar de que lado? Eu quero que você que nesse momento está me ouvindo aí, já aceitou, né? Escreve um S aí. Você que já aceitou, escreve um S aí. Eu já aceitei Jesus. Vou saber que o S é. Oh, que benção. Muitos S's. Muitos. E agora eu quero dar oportunidade para você. Oportunidade para você que... Muitos S's. Parabéns a todos vocês. Continuem firmes, com os pés firmados na rocha. Tá. Agora vocês que ainda não aceitaram, eu quero que vocês coloquem aí aqueles que ainda não aceitaram e querem. Fala, eu quero. Coloca aí, e que. E que. Isso, e que. E que. Isso. Eu vou entender que é um eu quero. Se você quer aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, escreve aí e que. E que.
A Bíblia diz que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. E eu posso imaginar que festa é essa. Porque eu só de ver o EQ de vocês aí, eu já me emociono. Então, amém. 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 Preste atenção que eu não estou convidando ninguém para igreja nenhuma, tá? Eu não falo de igreja aqui. Eu só falo de Jesus. Sabe? Tudo que você precisa é Jesus. Você precisa entender a palavra de Deus. Se você vai ou não para uma igreja, isso aí é outra situação. Você precisa aceitar Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida. E crer que somente Ele pode te levar para o céu. Só Ele que pode perdoar os seus pecados. Só Ele que, através do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, garantiu o perdão dos nossos pecados. Só Ele. Não existe outra oportunidade. Não existe. Se não for por Jesus, você não vai entrar no céu. Foi Ele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Depois alguém conta aí. Tá bom. Tá. Depois alguém conta quantos EQ tivemos. Mas se você ainda não aceitou, eu vou fazer uma oração para que Deus te providencie uma outra oportunidade. Que Ele possa te dar uma nova oportunidade. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todas as pessoas que estão precisando de uma bênção especial nesta tarde de sábado, essa tarde quente de sábado. E aqueles que estão enlutados, as famílias enlutadas, os amigos, os parentes, os familiares de todos aqueles que tiveram um amigo vindo a óbito nesses dias. O Senhor coloca suas mãos sobre a vida de cada um deles, sejam amigos, parentes, família. O Senhor console os corações. O Senhor é o Deus que sabe consolar corações. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, pela vida de todos esses que se declararam voltando para o caminho, aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo, que disseram eu quero. Não foram poucos, mas o Senhor conhece o coração de cada um deles. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo que perdoe os pecados de cada um deles e delas. Escreva o nome no livro da vida e deles o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu oro nesse momento por todos eles. Aceite-os como filhas e filhos queridos que são e que agora perdoados estão caminhando conosco para o céu. Dê graça a cada um deles e fortaleça o coração de cada um deles. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pela Dona Néia e o seu Fernando, pela avó Hilda, avó Luzinete, avó Tereza, pelo Eduardo de Piracicaba. O Senhor já começou a boa obra na vida dele e que vai aperfeiçoar. Eu creio. Eu oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos netos Pedro e Vitor. Que a tua boa mão continue estendida sobre a vida de cada um deles.
que essa família tenha uma bênção especial nesse tempo de 2025. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro pelos idosos, nos asilos das casas de repouso, creches de idosos. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão em casa, descansando para um novo ciclo na semana que vem. Que possam aprender aquilo que é necessário para a formação de uma nação digna, honesta, de homens e mulheres que são alicerçados não somente na palavra de Deus, mas que foram muito bem ensinados a ter os princípios de sociedade sobre a vida de cada um deles. Eu oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação nas suas casas, nos seus domicílios, aqueles que estão sendo cuidados por cuidadores, por familiares. Que o Senhor dê graça a todos eles. Eu oro por aqueles que estão passando por processo de drogadição, alcoolismo, situação de rua, opressão, possessão, depressão, angústia, tribulação, tristeza. O Senhor dê graça, momentos de lucidez para que possam se arrepender dos seus maus caminhos e possam rever as suas atitudes, que possam rever as suas decisões e que possam querer voltar a servir ao Senhor e aos propósitos para o qual o Senhor planejou cada um deles. Nós oramos pelos empregadores, pelos empregados e desempregados, aqueles que estão desempregados que possam estar se requalificando para exercer um cargo, para exercer uma função dentro desses empreendimentos e que esses homens e mulheres que são empreendedores possam ter sabedoria para conduzir os seus empreendimentos em conformidade com aquilo que o Senhor planejou e que eles possam ter dias de alegria, de paz e de muita saúde e muita prosperidade, alegria nos seus empreendimentos, que haja lucro, um lucro digno para pagar aos seus funcionários, colaboradores, empregados, um salário digno para que eles possam manter as suas famílias. Nós oramos por todos eles, pelo nosso país, pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, pela cidade de Ribeirão Preto. E oramos por todos os homens e mulheres que estão ocupando algum cargo público para favorecer uma população que está passando por grandes dificuldades. Nós oramos. Eu oro nesse momento, declarando que a bênção do Senhor está por vir sobre o Brasil e sobre todo brasileiro. Que todos os homens e mulheres que estão no comando do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, em todos os níveis, estadual, federal, municipal, que o Senhor está no controle da vida de cada um deles e fazendo com que cada um decida aquilo que é necessário para que tenham homens e mulheres de bem comandando essa nação. Eu oro agradecido por tudo isso e te pedindo perdão dos nossos pecados. É a minha oração, é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, um grande sábado, uma grande tarde de sábado. Que Deus te abençoe. Fique em paz, fique com Deus e até amanhã, domingo, se o Senhor assim permitir, estaremos fazendo logo pela manhã, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe. Até amanhã. Esse descanso, hein?